Muito nos honra a sua presença aqui. Hoje, gente, teve balanço da Petrobras e eu não sou especialista em balanço, mas se eu entendi bem aqui, os números são muito positivos para uma empresa que teria sido quebrada, né, há alguns anos, né? A empresa quebrou há alguns anos, o PT quebrou essa empresa há alguns anos, né? Agora tá tendo ironia e deboche na minha voz, tá vendo, Maria? Quando eu falo que o PT quebrou, tá tendo. É assim que ela funciona. Aí eu gostaria de saber do Rafael que ele pudesse fazer uma leitura e que contextualizasse para a gente também, Rafael, se for possível, dentro do atual quadro financeiro da empresa, esta greve dos petroleiros. O que significa essa greve quando a empresa, pelo jeito, está indo muito bem, obrigado, do ponto de vista financeiro? Pois é, eu acho que são temas que estão altamente interligados, né? A mídia não está querendo fazer uma boa relação em relação à greve e ao bom desempenho da Petrobras, então é bom ter espaços como esse para a gente dialogar e problematizar isso que geralmente não, com certeza não vai ser falado pelos grandes veículos de imprensa. Então, primeiro que queria eu agradecer esse espaço, né? Meu nome é Rafael, eu sou sociólogo e trabalho para o INEP, né, que é o Instituto de Estudos Estratégicos do Petróleo e Gás Natural. Eu queria, Rafael, me desculpe te interromper, se você puder só explicar um pouquinho o que é o INEP para os nossos companheiros aqui de live. Inclusive, para muita gente que está sendo boicotada na mídia, né, Rafael? É melhor você explicar bem didaticamente, porque muita gente precisa entender o que está acontecendo e qual que é o teu papel nesse contexto. Exatamente. Bom, o INEP, ele é um instituto que nós temos estudado e monitorado aí o setor de óleo e gás no país. Ele nasce, né, com um grupo de estudos lá em 2016, ou seja, no momento em que a Petrobras tem uma mudança drástica da sua gestão. Então, que é exatamente essa, né, em que surgem duas teses principais, né? Uma de que a empresa está quebrada, porque o PT destruiu a empresa, tem um endividamento enorme, e do outro lado, que ela está destruída por causa da corrupção generalizada que tomou a empresa. Como a gente estava ciente de que aquilo ali não era um discurso, primeiro, verdadeiro, né, por assim dizer, tá? A história do próprio endividamento da Petrobras tem uma história, não é ao acaso, e também não é simplesmente explicado só pela variável da corrupção, né, que tem sido usado com grande força e que, na verdade, a gente percebe pelos nossos estudos que, na verdade, tem muito mais a ver com interesses geopolíticos, interesses de mercado, então outros interesses que não necessariamente têm a ver com uma discussão moral sobre o que é certo e o que é errado. Deixa eu só tentar ligar aqui para vocês me verem melhor. Estão aparecendo? Não, né? Vamos ver. Tá aparecendo sim. Não, tudo bem. Que acho que a minha luz aqui deu uma estragadinha. Mas tá legal, tá uma luz de alta temperatura, tá bonito, Rafael. Então tá bom, então vamos seguir assim. Tá bom. Então, na verdade, é o seguinte, o INEP, então, ele surge, na verdade, para problematizar essa visão que foi construída em torno da Petrobras e que, na verdade, para mim, se a gente for resumir, é aquele famoso quem desdenha quer comprar. Então, se cria uma narrativa de que a Petrobras não está valendo nada para você diminuir o valor dela e você poder comprar num valor acessível. E isso está acontecendo desde 2016 e os resultados de hoje comprovam esse movimento da Petrobras de desmonte, né, como a gente tem chamado aí na mídia. Bom, então, para falar sobre isso hoje, acho que temos alguns números, né, que vieram, que, bom, são os resultados da Petrobras do quarto trimestre. Rafael, se você pudesse resumir um pouco os números para quem não entende de balanço ou não teve a oportunidade de ler o balanço e tal. Mas com certeza, porque é um monte de número chato, né? Na verdade é o seguinte... Eu acredito que você vai conseguir filtrar para a gente ali o que importa ali mesmo, né? Para quem... Com certeza, porque... genericamente. Exatamente. Bom, o que a gente tem visto é que, assim, a notícia do dia, amanhã vai ser o lucro histórico da Petrobras, que foi 40 bilhões de reais, né? Foi um aumento aí, em comparação ao ano passado, de mais de 55%. Eu não chequei os números, mas, de acordo com as nossas previsões, talvez tenha sido o maior faturamento da história da companhia. E então vai ser um número que, com certeza, o governo vai usar muito a seu favor, né? Então, o Bolsonaro, com certeza, vai politizar, vai falar, nós erguemos a Petrobras, nós fizemos o maior faturamento da história, mas a verdade, e é por isso que é importante que se diga, é de que a gente tem que entender a natureza desse número, e não basicamente só ficar falando que foi o maior faturamento da história, como vai se politizar. Então, como veio essa grana, né? Eu separei em 5 temas que eu acho que são importantes para a gente pensar aqui,
que o primeiro e principal deles é de que esse valor surgiu por venda de ativos, né? A empresa está sendo vendida totalmente, então a empresa tem passado por uma mudança estratégica, que é focar na exploração e produção do pré-sal. A gente pode falar basicamente isso, de que eles estão abrindo mão de uma empresa verticalizada, ou seja, uma empresa que, como a gente chama no setor, de que é uma empresa preocupada do poço ao posto, então, ou seja, que extrai do poço de petróleo até o poço de gasolina, porque quanto mais você consegue controlar essa cadeia produtiva, você consegue controlar os custos da produção, né? Então, na verdade, quando a gente vê esses números, o que a gente está entendendo? De que o que a Petrobras tem feito, em primeiro lugar, então, é vender os ativos da companhia. Então, basicamente assim, é como se, para a gente tentar falar de uma forma mais didática, é pensar que é o seguinte, você tem uma lojinha, né, um comércio local, e que você acaba de descobrir a possibilidade de você montar um hipermercado. Você vai montar uma loja gigante, porque teve várias mudanças no bairro, e você tem a oportunidade, então, de construir uma loja gigante. Só que você não tem esse dinheiro. Então, você vai ter que fazer o quê? Você vai ter que fazer um grande endividamento, ou seja, você vai ter que procurar resolver isso com empréstimos, vai procurar no banco, etc. Então, você aumenta esse hipermercado, você constrói esse hipermercado. Só que aí, você começa, então, a faturar. Por N motivos, você vai ter que pagar essa dívida, correto? Esse momento vai chegar. E agora, a questão é o seguinte, a solução que a Petrobras tem procurado é vender o próprio hipermercado. Então, ele está vendendo a própria loja para pagar a dívida. Ou seja, vai pagar no primeiro momento, vai entrar uma grande receita, mas não vai vir no longo prazo. Então, em termos mais comuns, é mais ou menos isso que a Petrobras tem feito. Então, ela tem vendido partes da empresa, vendeu esse ano a BR Distribuidora, ela vendeu a TAG, ela vendeu vários campos de petróleo que ela detinha, em nome de uma redução da dívida. Então, sempre colocando na mídia de que a dívida da Petrobras é a maior dívida das petrolíferas do mundo, mas sem explicar que esse endividamento, na verdade, ele surgiu pela necessidade da companhia de ter descoberto a maior reserva de petróleo do século XXI. A gente não pode esquecer esse número, de que o pré-sal ele é a maior fronteira descoberta nos últimos 50 anos. Então, ela tem uma importância geopolítica sem igual no momento para o Brasil. Então, para você fazer isso, naturalmente, você precisa de dinheiro. E para você fazer isso, então, a Petrobras fez um elevado endividamento. Agora, a questão é o seguinte, o que está acontecendo hoje é uma politização desse endividamento, sempre relacionando o aumento da dívida da empresa com os crimes de corrupção que foram descobertos pela Operação Lava Jato, o que é bastante problemático, porque não existe relação entre um e outro. O que isso acontece, então, na prática? Então, a gestão, principalmente a partir da gestão Pedro Parente, lá em 2016, começa, então, a vender partes da empresa. Então, gestão Temer, né? Oi, gestão Temer, exatamente. Gestão Temer. Pedro Parente, parte da gestão Temer. Que aí começa, então, no governo Temer, com a gestão do Pedro Parente, começa, então, a vender alucinadamente esses ativos com a desculpa de que isso vai diminuir a dívida. Isso vai diminuir a dívida? Teoricamente, sim, né? Porque você vai conseguir resolver problemas no curto prazo. Mas e no longo prazo? Então, por isso, é importante que a gente lembre, a mídia vai falar com abundância de que o lucro da Petrobras foi de 40 bi, que foi o maior faturamento da história. No entanto, eles não vão dizer para vocês de que talvez esse possa ser o último desses faturamentos, porque a empresa não vai ter como gerar receita operacional nos próximos meses. Não vai conseguir gerar essa receita porque você vendeu os ativos antes disso. Perfeito, Rafael. E você não consegue contextualizar? Primeiro, talvez o Pedro queira ler aqui Tem o superchat também, mas segue na conversa, Vinícius. A gente precisa fazer a entrevista, vamos lá. Tá. Não, eu vou ler porque o dele eu vou ler rapidinho o superchat dele, então. Luiz Otávio Barbosa disse, faturamento é diferente de lucro. O lucro líquido consolidado foi de 40 bi. A greve só vai aparecer no lucro do primeiro trimestre. Eu ia pedir exatamente isso para você, viu, Rafael? Para você contextualizar esse movimento paradista, ou seja, a greve dos petroleiros, dentro do quadro financeiro da empresa. Essa greve, ela tem razão de ser, na sua opinião? Você consegue falar sobre isso também, não? Bom, eu acho que a gente consegue dizer e consegue fazer, inclusive, uma relação entre esses programas de desinvestimento da empresa
com a ligação entre a greve dos petroleiros. O que acontece? Qual é o motivo da greve dos petroleiros? Eles estão hoje há 19 dias, né, fazendo a greve dos petroleiros, que começou ali na fábrica de fertilizantes Araucária, no Paraná, então a Fafem do Paraná, e que o que aconteceu? Essa empresa, como ela é uma empresa de fertilizantes, e depois a gente pode até explicar por que a Petrobras tem uma fábrica de fertilizantes, mas a Petrobras então decidiu abrir mão desse investimento. Então eles vão colocar à venda a fábrica de fertilizantes e do dia para a noite eles mandaram demitir 1.000 funcionários, né? Sem negociação. Então, como o acordo coletivo da Petrobras prescreve. Eu estou dizendo isso, não é uma especialidade, mas só acompanhando aí, só para a gente contextualizar. Rafael, inclusive eu estou recebendo muitos relatos, tem muitos funcionários, os que estão demitidos, estão enfrentando diversas circunstâncias, estresse, depressão, e as pessoas que continuam trabalhando lá também estão em situações muito insalubres, né? Total, porque aí o que acontece? Como a greve paralisa, né, o trabalho corrente, você está fazendo com que tenha problemas com os turnos, né? Porque tem que entrar. Como o turno está sendo inviabilizado pela greve, você tem, então, as equipes de contingência. E essa equipe de contingência, às vezes estão fazendo turnos até maiores, né? Enfim, tem todo um problema em relação a isso, que é natural dentro de uma greve, mas que é grave a resposta que a petrolífera tem tido, né? Então, porque a única opção que a petrolífera tem tido vamos vender o ativo, não queremos negociar com os trabalhadores, cada um que se vire na Justiça do Trabalho. Essa é a proposta da empresa. Então, uma proposta bastante interessante, né? Exatamente. Então, na verdade, assim, o que eu entendo da greve, aí é uma opinião pessoal, não tem muito a ver com o Instituto, é que, na verdade, o que se está acontecendo ali na fábrica de fertilizantes é um balão de ensaio do que vai acontecer com as outras vendas de ativos. Porque não nos esqueçamos, nesse ano a Petrobras anunciou que vai vender 50% do parque de refino que ela tem. Vixe. Então, ou seja, isso não está acontecendo. Ali, na verdade, é só um teste para ver como os trabalhadores vão reagir a essa postura monocrática da Petrobras, do dia para a noite, de desrespeitar o acordo coletivo e fazer essa demissão em massa, entendeu? Em nome de que a Petrobras, a partir de agora, vai focar só na produção de petróleo, na exploração e produção de petróleo. Então, é desnecessário que ela tenha uma fábrica de fertilizantes ou qualquer outro tipo de coisa que escape do negócio principal dela, ou seja, refino, combustível, enfim, derivados de petróleo, etc. Então, na verdade, para mim, é essa a explicação. Então, o que está acontecendo hoje é que os trabalhadores, então, da Petrobras estão entendendo de que o fechamento da Fafem está ligado com o programa de privatização da Petrobras e que isso, na verdade, tende a ficar cada vez mais grave. Então, que essas demissões vão cada vez se tornar uma recorrência. Por essa razão, eles já estão se organizando para combater o desmonte da Petrobras e combater essa política de não negociação com os trabalhadores, não preocupados, por exemplo, com o bem-estar, como foi lembrado pelo Vinícius, né? Perfeito, perfeito. E daí, né, é tão triste, o TST considera a greve ilegal, permite a Petrobras demitir, aplica uma multa diária que foi superior à multa que foi aplicada à Vale, proposta à Vale, se ela não tivesse cumprido as metas do acordo. Os petroleiros, se eles não fizerem o que o Ives Gandra mandou, que é o presidente do TST, eles vão tomar uma multa superior à que a Vale, por não atender as vítimas das suas tragédias, com as barragens, né, que romperam. Ô, Rafael, a gente está chegando no fim, mas, Pedro, eu tenho tempo de fazer mais uma pergunta para ele? Pedro? Oi, Vini. Como a gente começou 10 minutinhos para frente, tem essa flexibilidade, podemos estender um pouco o papo, tá? Ah, que bom. Eu tenho mais Fica tranquilo. Importante para ele. Até 20 minutos nós aguenta, vamos lá. Legal, valeu. Tudo bem, Rafael? Tudo bem? A gente ficar mais um pouquinho? Por mim, tranquilo. Legal. Eu também só quero explicar uma coisa a respeito. Ainda preciso falar rapidamente de novo sobre o Ceará, gente. Primeiro, o Ramon Sobreira, ele me falou assim que ele falou aqui no chat que ele é oficial de justiça, eles não usam trator. Eu não quis dizer que o oficial de justiça usa trator sempre. Oficial de justiça, se a justiça manda, ele pode e deve usar um trator, às vezes, para, por exemplo, romper uma barreira em que se esteja impedindo a reintegração de posse. Eu só quis dizer isso, que o Cid Gomes ele precisava ser oficial de justiça e ter um mandado que permitisse ele entrar com o trator. Agora,
perguntaram também qual é a real motivação da greve. Eu não sei qual é a real motivação da greve. Agora, o motivo oficial que os policiais amotinados estão dando, porque greve de instituição militar não é greve, é motim, é que eles não concordam com a proposta de aumento salarial do piso de 3.400 para 4.500. Por causa disso, esses policiais amotinados estão andando encapuzados, que nem malucos em viaturas, com o corpo para fora, mandando o comércio fechar ou vai ter bala. Ou seja, isso é miliciano. Então, em nenhum momento eu estou defendendo o movimento paradista desses policiais, porque é ilegal, amotinado e violento. Também não vou defender o Cid Gomes. Agora, Rafael, eu queria te perguntar uma coisa. Você disse que está se vendendo, a gente também tem feito as rodadas de licitação para exploração de poços do pré-sal e também do que se chama ali de excedente oneroso, né? Talvez você consiga explicar para o nosso... Eu não vou me aventurar a tentar explicar isso, tá? O que é a seção onerosa. Agora, o que eu percebo nesse governo, Rafael, dentro desse processo de desmonte entreguista, ultraliberal, que a gente está vendo ocorrer com a Petrobras, é também um desmonte e uma perda de oportunidade de crescimento da nossa indústria naval. Eu queria que você explicasse se eu estou correto, levando em conta uma coisa chamada coeficiente de... Como que chama esse coeficiente de produção interna? Sabe do que eu estou falando, Rafael? Você está falando da participação local, conteúdo local. Isso, coeficiente de conteúdo local. Para quem agora vai construir plataformas para o pré-sal, para explorar o pré-sal, durante o governo Lula e Dilma, eles eram obrigados a comprar máquinas, equipamentos para construir isso aqui dentro da nossa indústria. Agora foi reduzido, não foi, Rafael? Eu queria que você então explicasse esse processo de desmonte verticalmente, se fosse possível. Não, na verdade, o que você está falando é uma das coisas que é uma herança do governo Temer, uma herança que a gente pode dizer a herança maldita do governo, porque, literalmente, com o fim da política de conteúdo local, que acho que você explicou de forma bastante correta, né, de que, na verdade, é um percentual de indústria nacional dentro da produção do setor de óleo e gás. Então, por exemplo, você chegou a ter em algumas partes, né, porque o conteúdo local são em vários setores, né? Então, por exemplo, numa plataforma de petróleo, antigamente tinha, sei lá, 20% era obrigatório de que fossem produtos nacionais. Então, é uma tentativa de você fomentar o nascimento de uma indústria local. Isso é amplamente conhecido no mundo, né? Isso fez, por exemplo, a criação de uma indústria muito forte na Noruega, né? De criação de plataformas de petróleo e tudo mais. A Noruega soube aproveitar a sua janela, né? Exatamente. Nós estamos vendo essa janela e a gente está fazendo um movimento justamente o contrário. A gente está gerando emprego na China, mas não está gerando emprego no Brasil. Então, eu não tenho os números exatos, mas, salvo engano, nos melhores anos da indústria naval brasileira, ali perto de 2012, né, a indústria naval chegou a empregar mais de 80 mil funcionários. Hoje, ali na metade sul do Rio Grande do Sul, né, como eles chamam? Também teve um forte estaleiro ali também no Rio de Janeiro, né? Também foi bastante produtivo, né? No Sul e no Rio de Janeiro. Uhum. E hoje tá chegando a 3.500 trabalhadores. De 80 mil, eles destruíram a indústria naval. É um negócio muito sério o que aconteceu por causa dessa mudança que aconteceu no governo Temer, que foi o fim da política de conteúdo local. Então, em nome de que isso, na verdade, favorecia a economia local, enfim, uma discussão meio esquisita que o Temer tentou colocar, e que, na verdade, significa desemprego, desmonte de uma indústria que estava nascendo, que demora tempo, que tem as suas ineficiências, óbvio, mas que, na verdade, no longo do tempo, você acaba desenvolvendo uma indústria competitiva e que pode participar do cenário internacional, né? E aí você abre mão disso tudo para o que você disse, para dar emprego na China. É a China que ganhou as últimas concorrências até porque são empresas chinesas participaram, né? Deram lances na última rodada aí de concessão. E você acha que a China vai comprar equipamento aqui? Claro que não. Ela é cheia de empresa, que produz isso lá. A gente está perdendo a oportunidade de dar emprego para um setor industrial que quer crescer muito com o pré-sal e de ganhar essa tecnologia, desenvolver essa tecnologia também para passar a ser exportador. É o típico pensamento neoliberal. A desculpinha deles, Rafael, que você está dizendo do Temer que é nebulosa, eu conheço bem essa desculpinha. É que se você libera para concorrer internacionalmente, você puxa a concorrência aqui. Meu amigo, você vai concorrer com a possibilidade de baixa de preço do capital chinês produzindo na China para uma empresa chinesa.
Não Os dá. bancos estatais chineses, eles fazem linhas de crédito especiais para as empresas chinesas que estão produzindo para as outras empresas chinesas, entendeu? Com toda Então, certeza. não tem como competir com uma empresa chinesa que está exportando pré-sal com um fornecedor dela chinês. Então, esse argumento do Temer é ridículo, é ridículo. O capital chinês em si é um capital como outro qualquer, como americano, como europeu, ele está na dele. Cabe a nós defender o nosso mercado, a nossa indústria. Com certeza. E, aliás, eu queria aproveitar esse ponto, porque eu queria frisar bastante, porque isso apareceu no balanço de hoje e é fundamental que a população entenda a urgência disso, né? Porque, embora a greve dos petroleiros esteja lá numa fábrica de fertilizantes no Paraná e pareça uma coisa tão longe da gente, a verdade é que é o seguinte, uma das partes mais importantes da Petrobras, que é uma empresa que tem vários braços, né, é o seu setor de refino, que é o momento, então, em que você pega o petróleo bruto, né, e transforma ele em outros combustíveis, diesel, querosene, gasolina e etc. A Petrobras está vendendo metade do seu parque de refino. E ela, hoje, ela é a principal centro de abastecimento do país. Então, quase 90% do parque de refino, ele preenche aí os postos de gasolina do país. Com esse projeto do presidente Castelo Branco, né, do governo Bolsonaro, de vender metade do parque de refino, e é importante dizer, metade do parque de refino nas regiões norte, nordeste, né, o sudeste vai continuar nas mãos da Petrobras. Mas o que vai acontecer nessas regiões? O que vai acontecer nessas regiões é que essas pessoas, essas empresas, né, essas refinarias vão ser compradas por operadores privados e que não vão construir novos parques de refino, porque no Brasil não tem nenhuma legislação que impeça que refinarias sejam montadas. Então, ou seja, elas já poderiam montar. Então, se a Total, por exemplo, que é uma empresa petrolífera francesa, quiser montar uma refinaria no Brasil, não existe nenhum impedimento legal, ela pode montar. Ela só não quer montar, porque dá muito trabalho, né? Então, o que vai acontecer na prática? Essas empresas, elas vão ser vendidas para outra, vai sair de um monopólio público para se tornar um oligopólio privado. Então, a refinaria da Bahia vai ser de uma empresa que vai conseguir controlar o preço daquela região, não vai ter competitividade, não vão ter várias refinarias. Então, essa visão liberal, estritamente microeconômica, de que nós estamos abrindo o mercado para concorrências, é mentira. Porque a refinaria da Bahia não vai competir com a refinaria de São Paulo, por uma questão de transporte. Então, é uma questão de lógica. Perfeito. Então, isso pode, inclusive, aumentar o preço dos combustíveis, porque isso pode fazer formação de cartel. Então, pessoal, essa discussão escapa do público e do privado e, na verdade, se descobre que é uma estratégia geopolítica muito grave. Pessoal, tem um vídeo aqui sobre os caminhoneiros com os petroleiros. Você acha legal a gente mostrar também, Vinícius? Olha, pode mostrar, Porque né? teve uma leitora nossa que pediu aqui, a Julai pediu aqui. O Petrobras é o assunto agora. Tem um vídeo dos caminhoneiros com os petroleiros. Passa, Pedro. Eu acho que eu vou passar aqui rapidinho. Passa, sim, um aspecto da realidade, né? Sim, e é importante que é uma articulação que começou a se formar hoje, né? Então, já estava sendo ventilada há alguns dias, mas a justiça tentou interpelar. E, dá uma olhada, gente. Primeiro, enaltecer que foi muito importante essa reunião hoje, especialmente por nós estreitarmos os laços com os companheiros caminhoneiros, que tem uma luta, pudemos compreender melhor a luta e a pauta dos caminhoneiros e entendemos que a luta deles tem tudo a ver com a nossa greve, com a luta dos petroleiros, com a defesa dos preços de combustíveis justos para a população. Isso afeta diretamente os caminhoneiros e acho que a partir de agora nós vamos ter melhores condições de conversar mais e planejar atividades em conjunto. Os petroleiros estão ainda decidindo, no dia de hoje, a FUP estará reunida com os sindicatos para decidir os rumos da greve, tem uma proposta de mediação via TST, tem a suspensão das demissões no Tribunal Regional do Trabalho lá do Paraná até o dia 6 de março, que dá um fôlego para a greve, mas a FUP vai decidir entre hoje e amanhã os rumos dessa greve, mas certamente a luta em defesa da Petrobras, do sistema público, de preços justos para os combustíveis, para toda a população e para os caminhoneiros, vão continuar. Então essa luta vai prosperar. Da mesma forma, como você coloca, nós também conseguimos entender a importância dessa maior empresa, maior patrimônio público que nós temos no Brasil. Enquanto países e mundo afora se guerreia por petróleo, se faz uma intervenção militar de soberania de outros países, o nosso país entrega de graça.
O nosso país não precisa trocar bala, faz leilão, troca por dinheiro, tudo articulado para desenvolver o capital estrangeiro internacional em detrimento dos trabalhadores, em detrimento da população brasileira. Essa luta não é só de vocês, não é só nossa caminhoneira, é da sociedade brasileira. Nós contamos com vocês, vocês contam conosco. Vamos junto. Interessante, né, gente? Eu acho, vou deixar o Rafael falar, né? Mas para mim vem muito em boa hora essa união de forças, né? É sempre difícil da gente confiar em movimentos de caminhoneiros, porque a gente sabe que boa parte deles se aproximam mais do local, se juntando com as empresas, né? Mas não é o caso desse, não é o caso desse. E caminhoneiros têm que entender que eles são trabalhadores, né? Eles são talvez seja o caminho para mais caminhoneiros se conscientizar, né, Vinícius? Perfeito, Pedro, é isso mesmo. Então, muito boa hora. Todo apoio à greve e à luta dos petroleiros, sabe? A gente tem que dar todo apoio, toda visibilidade, porque é isso, eles não estão lutando só pelos empregos deles, eles estão lutando pela maior empresa do país, um dos maiores patrimônios do país. Você acha, Rafael? Não, e tem um ponto que eu acho que eu concordo, acho que é isso, né? Eu acho que cada vez mais a greve tem trazido um movimento de conscientização de que, na verdade, não tem a ver só com o problema de uma empresa, mas a gente está falando da maior empresa do país, né? E que ela é fruto de uma história enorme de politização do país. Se a gente for lembrar lá, né, nos anos de 1950, no momento em que a empresa nasce, a ideia do Vargas é que ela não fosse uma empresa privada, mas com base na politização que surgiu dentro da população do petróleo é nosso, a campanha se tornou tão forte. Petróleo é nosso. Então, assim, é uma campanha extraordinária, entendeu? Que a gente precisa lembrar disso. E que eu acho que cada vez mais isso está ganhando a adesão das pessoas. Mas eu queria pegar um ponto que foi destacado aí no vídeo, que eu acho que é importante te lembrar. É tão engraçado porque, para além da questão política que envolve a Petrobras, a própria lógica enquanto empresa tem sido falha. Então, que é exatamente isso. Se a gente olha, e o INEP tem acompanhado, né? A gente tem acompanhado as estratégias das principais petrolíferas mundiais. Então, Chevron, Exxon, né? Aquela Aécio que veio para o Brasil. Então, Exxon, Chevron, todas essas grandes empresas, elas têm cada vez mais integrado diferentes negócios. Então, por exemplo, fertilizante é feito de gás natural. Então, de uma transformação química do gás natural. Então, é interessante você integrar esses negócios. Então, cada vez mais as empresas têm integrado. E a Petrobras, no entanto, tem feito o caminho absolutamente contrário de desintegrar. Uma empresa que tinha alto potencial tem sido vendida de forma violenta e em torno de interesses absolutamente escusos, né, irresponsáveis. Perfeito. Deixa eu só complementar, porque assim, ela desintegra até por uma razão prática para fazer essa entrega do nosso patrimônio para o capital internacional, né? Acaba sendo sempre internacional, porque é quem tem dinheiro para comprar. Porque veja só, minha gente, pela lei brasileira, uma estatal não pode ser vendida. Ela não pode ser vendida a não ser por lei. Então precisa no Congresso Nacional passar uma lei permitindo que ela seja vendida. Agora, as suas subsidiárias, como, por exemplo, a Petrobras Distribuidora, como, por exemplo, refinarias que funcionam como empresas subsidiárias, estas, pela lei, não precisam de uma lei para serem vendidas. Basta o desejo político, a vontade política, e que direciona a vontade de quem são os altos executivos da empresa que tomam a decisão da venda, né? E o governo, que é um de seus acionistas. Então, eles estão vendendo, eles estão indo na contramão da estratégia de verticalizar a sua atuação dentro da cadeia, que é, como disse o Rafael, o que faz as grandes empresas do mundo, só porque é o caminho sórdido que eles encontraram para ir vendendo aos pouquinhos a Petrobras. Olha o tamanho do desinteresse, eles estão se lixando para o interesse nacional, eles deram essa brecha, tem essa brecha, a gente pode vender subsidiária. Então dane-se, a Petrobras, ao contrário de todas as outras empresas grandes do mundo, vai parar de atuar verticalmente, como disse o Rafael que as outras fazem, só porque foi a brecha que eles encontraram para desmontar e vender a empresa. É isso, Rafael? Eu acho que é isso. E, assim, em nome de uma estratégia que acho que, por exemplo, a mídia vai bater muito na tecla de que teve uma produção histórica de petróleo, né? Eles bateram recordes mundiais, né? Assim, grandes, né? Então, eles quase chegaram a 4 milhões de barris por dia, né? Então, é um número expressivo de produção de petróleo. Mas é importante te lembrar, tudo tem uma história, né? Então, assim, essa produção de petróleo que está acontecendo agora, ela é fruto de uma decisão de investimentos há 5 anos atrás. Então, que não tem sido tomadas decisões hoje, porque uma das coisas que
que a gente percebeu fazendo uma leitura do balanço aqui rápida é de que grande parte do lucro da empresa veio fruto de uma redução drástica de investimento. Então, a empresa decidiu não investir mais. Então, a verdade é o seguinte, embora hoje eles estejam comemorando que tenha tido uma grande produção de petróleo, não se tem feito novos investimentos em exploração. Na verdade, se reduziu bastante isso. Isso explica um pouco o resultado financeiro positivo. Então, é uma solução para o curto prazo, chega dinheiro para acionista, ele comemora a saúde financeira hoje, mas a gente não pode garantir esse sucesso daqui a 2, 4, 10 anos, 20 anos. Então, é uma empresa que tem tido uma lógica predatória, curto prazista, e que, embora tenha tido um sucesso nesse balanço em relação aos dados de produção, que eu acho que é um dado que a gente precisa lembrar, ele é bem sucedido porque a empresa investiu há 5 anos atrás e ela tomou essas decisões através de uma estratégia que focava no investimento no longo prazo e não numa lógica curto prazista de vamos vender tudo e conseguir dinheiro para o acionista de agora. Perfeito. Gente, a gente tem os superchats aqui, agora estamos chegando no final da live mesmo. Deixa eu só pegar aqui. Cláudio Cavendish, o Lula prestou depoimento na PF hoje acusando LSN. Guilherme Ferraz, que lei vocês estão falando do Moro, do STF? Ele está falando ainda daquele assunto do Cid Gomes. Frederico Mobley, tá precisando virar o Chile isso aqui. Carlos Alberto Campos Lima, sou tenente R2 do Exército e sou comunista. Beleza, Carlos. Maria Mercedes Torres... Hã? Não, nada, pode continuar, depois você fala. Maria Mercedes Torres manda uma contribuição. Paulo César Silva Ribeiro, sou petroleiro aposentado e um dos grandes temores meu e de muitos colegas da categoria é de que com a privatização da Petrobras percamos o nosso plano de saúde, a AMS. Comentem, por favor, Rafael, grato. Tem mais um comentário aqui do Luiz Otávio Barbosa, faturamento é diferente de lucro, lucro líquido consolidado é de 40 bi. A greve só vai aparecer no lucro do primeiro trimestre. Quer falar sobre esse plano de saúde, Rafael? Bom, eu não sei dizer. Então, eu acho que... Mas é um medo real mesmo, né? Os trabalhadores perderem todos os seus benefícios. Com certeza, isso é grave. Isso realmente é possível, né? Eles até anunciaram hoje, no balanço, né, numa das falas do presidente, foi exatamente revisar a questão do Petros, né? Do fundo de pensão dos trabalhadores da Petrobras, sem dar muitos detalhes do que significa essa revisão, né? Então, o que gera um temor, né? Se a gente vê os eventos recentes, aí, as posturas recentes do RH da Petrobras, isso desperta muita dúvida, né? Então, mas não sei dizer especificamente sobre o caso do plano de saúde, lamento aí, em relação ao comentário anterior. E também, quando eu disse sobre faturamento e lucro líquido, era só para facilitar de falar sobre grana, mas não era estritamente contábil, né? O Rafael, o Luiz Otávio Barbosa, ele acabou de mandar também mais um superchat falando apenas empresas mistas, governo mais acionistas podem ser vendidas. Essa personalidade jurídica deveria ser extinta. A Petrobras, ela é uma empresa de economia mista e não pode ser vendida, não é isso? Segundo o meu entendimento, assim, inteira? Não, ela é uma empresa mista, né? Ela teve uma ampla discussão em relação a essas vendas às subsidiárias, né? Teve um entendimento do Lewandowski de que essas vendas só poderiam ser feitas pelo Congresso, mas até agora esse debate está suspenso. Então, ainda está em discussão se pode ser vendida ou não. O que está acontecendo, acho que você já pontuou muito bem, que é esse negócio. Não é a Petrobras em si, não existe nenhum debate sobre a venda dela. Não é como aconteceu, por exemplo, lá nos anos 90 com a FHC, que pensou em mudar o nome da Petrobras para Petrobrax, não sei se vocês lembram disso, mas que se houve essa discussão... Era um plano do José Serra, se eu não me engano, tinha envolvimento dele. Putz, eu não me lembro se o Serra estava... José Serra, sim. Era uma lei do José Serra, foi colocado em votação assim que ele entrou, e ele, já como chanceler, também ficou fazendo pressão para que ela fosse aceitada. É do José Serra, sim, a lei. É do mesmo? Bom, tinha um PPT e tudo mais, né, Vinícius? Isso mesmo, isso mesmo. Então, a discussão hoje não assim, pelo menos o que se tem, pelo que tem aparecido nas discussões e tudo mais, tem sido, na verdade, de que não é vender a Petrobras em si, né? Ela se mantém como empresa do governo. No entanto, a ideia é fazer com que a empresa fique cada vez mais enxugada e mais focada no pré-sal. Então, na produção de petróleo e mais atentamente dentro do pré-sal.
Então, qual o problema disso? O problema é que você acaba com todo um sistema que você tinha criado, você faz um movimento contrário do que as petrolíferas mundiais têm feito e fica muito mais refém ao cenário internacional, porque ela vira uma mera exportadora de petróleo, produtora e exportadora. E a verdade é o seguinte, o preço do petróleo muda, oscila muito. E é por isso, por exemplo, que as grandes petrolíferas têm um parque de refino, porque essas oscilações elas podem ser controladas. Então, a venda da Petrobras, dessas subsidiárias, para focar no pré-sal, ela pode ser acertada quando o preço do petróleo está em alta. Mas o preço do petróleo não está sempre em alta, ele oscila o tempo todo. E aí, então, é um problema não só político, mas para a própria empresa. Então, joga contra em vários âmbitos, né, a privatização da Petrobras. Perfeito. Gente, tem mais superchats aqui, só para não deixar passar. Carlos Alberto Campos Lima. Pedro, chegando a hora da guerra civil, arma sim, disse ele. Andarilho por Amir Escantalugo, que isso? Desculpa, os trabalhadores deveriam se amotinar quando seus direitos são vilipendiando. Por que policiais não podem? Vocês esquendomen comunista? Não entendi. Ricardo da Silva, Ives Granda, VTNC, não gosta do Justiça do Trabalho, pede para sair. Ele vai pedir mesmo para sair, né? Ele não gosta de trabalhador, Ives Granda, mas ele gosta de empresa, ele gosta de defender empresa, esse doutor aí. Totalmente. Vini, tô vendo aqui, Elza Freitas, que gato esse Rafael, só me atentei para isso agora. Os nossos leitores são assim, tá, Rafael? Não se sinta tímido. Gente, a gente está realmente avançando aqui no horário. Eu preciso falar, a gente tem um concurso cultural aberto, valendo 2 livros aqui para o pessoal. O pessoal tem que responder a seguinte frase: o que vocês fariam se Carlos Bolsonaro fosse filho de vocês? Está valendo esses 2 livros que eu estou projetando aqui na tela. 1989, a história da primeira eleição presidencial pós-ditadura, e Almodornada, Daniela Guerra e Marcela Bonfim. É um livro aqui com mulheres e um livro fotográfico super bacana, enfim, do Sesc. E a gente está, enfim, selecionando esses 2 livros para vocês participarem. São superchats a partir de R$15. A gente vai continuar com esse concurso cultural ao longo da semana. Considerações finais, Vini, Rafael? Deixa o Rafael falar por último. Rafael, muito obrigado pela sua presença, viu? Eu espero que você possa voltar novamente, é um assunto muito importante, né? A gente tem que continuar tratando. Sábado, no Fim na Semana, gente, o assunto vai ser Petrobras e greve dos petroleiros de novo, tá? Aí a gente vai falar o programa inteiro sobre isso, provavelmente. Agradecer a presença de todo mundo, pessoal. Eu queria fazer um pedido para que vocês encarassem com mais naturalidade as discordâncias que nós possamos vir a ter, sabe? É sadio a gente discordar. Se vocês discordam de mim em algum ponto, coloquem a opinião de vocês, a gente lê. O debate, o contraditório, ele é sempre bem-vindo. É assim que evolui o pensamento humano, através da discordância de pessoas que sabem dialogar com razoabilidade, tá? Então, eu gosto muito de quando há discordâncias, a gente não tem que ficar triste ou bravo com quem a gente discorda. Pelo contrário, a gente tem que tentar aprender com quem a gente discorda, pelo menos é isso que eu tento na teoria. Valeu, gente. Boa noite. Obrigado, viu, Rafael? Quero complementar o Vini e só dizer o seguinte: eu não tenho problema nenhum com discordância nenhuma. O que eu coloco sempre é o seguinte, gente: você pode discordar de mim, o fundamental é quando você discorda e quando você tem uma opinião muito própria, é você tê-la calcada em fatos. Então, se você defende uma posição mais belicista, vai pesquisar um pouco como foi o processo histórico que envolveu esses processos revolucionários que muitas vezes você admira. Entende um pouco como é que funciona o jogo no mundo de hoje, que é complicado, é complexo. Não basta a gente falar aqui que, por exemplo, dá uma solução simplista e, no final das contas, a gente vai estar sendo até um pouco irresponsável com vocês. O Vinícius tem as opiniões dele, eu tenho as minhas opiniões, a gente não tem problema nenhum em discordar. Só que, primeiro, não se sintam ofendidos quando a gente se posiciona aqui. E, segundo, quando eu jogo um questionamento de volta, de maneira nenhuma é deboche. Eu estou querendo justamente, você defende diferente de mim, então justifica isso, porque é importante, especialmente em tempos como os atuais, gente. Se o lado de lá
está apelando para fake news, está apelando para mamadeira de piroca, está apelando para coisas piores até, estão atacando a dignidade de uma jornalista em coletiva de imprensa. A gente tem que se calcar na verdade e eu acho que as pessoas que estão presentes aqui no DCM têm que fazer parte dessa comunidade, fazendo discussões que tenham credibilidade, beleza? Rafa, pode falar, desculpa. Maravilha, né? Eu queria só agradecer, né, esse momento, né, a gente poder conversar sobre essas coisas, né? Porque de fato, se a gente vê na mídia qualquer tema sobre debate sobre petróleo, energia, geralmente eles são muito monotemáticos, né? Eles só falam a mesma coisa e aí parece que é só aquilo. Isso quando não ataca o trabalhador, né, Rafael? Não sei se você viu o editorial do Globo essa semana. Sim. Falando que os petroleiros têm que fazer autocrítica. Pô, dá licença, meu. Absurdo, criminoso, né? Mas o ponto é que eu acho que eu acho interessante de frisar é a gente... não, na verdade é o seguinte, eu queria muito agradecer, né, a participação, queria lembrar muito do INEP, né? Então, para quem tem interesse sobre o setor, já que a gente sempre ouve a mesma coisa na mídia tradicional, eu quero sugerir aqui o nosso site, né, que é o inep.org.br. INEP, eu estou escrevendo no nosso chat ao vivo, tá? Perfeito. INEP.org.br. .org.br. Lá a gente tem notícias diárias sobre o setor, então a gente está sempre publicando por lá. Tem os nossos colunistas, então, que são especialistas ali. Então nós temos especialistas em geopolítica, então, que ajudam a entender um pouco do contexto do petróleo, né, um pouco da história do petróleo. Então nós temos artigos lá produzindo sobre isso. A história do preço dos combustíveis, acabou de sair um artigo muito bom sobre isso. Então a gente recomenda bastante aí o site e espero ter ajudado vocês aí nessa discussão. Depois queria acompanhar aí no sábado o que vocês vão discutir sobre Petrobras e espero que traga muita boa discussão, porque afinal é um tema que não é só do combustível do teu carro, mas tem a ver com a energia que você liga em casa, com o ônibus que você vai para o trabalho se locomover, enfim, discussão com a comida que você come. Com a comida que você come, né? Porque tem a ver também com a agricultura. Então, enfim, o debate energético ele é muito amplo e é uma pena que às vezes a gente trate isso de forma tão negligente, né? Então é importante, inclusive, que o campo progressista se aproprie mais dessa discussão e não seja só uma luta pontual de uma categoria, mas que seja de todo o povo brasileiro. Exatamente. Tem mais 2 superchats que entraram aqui. A Carlos Alberto Campos Lima, sou aposentado da Petrobras também. Irei ensinar o Pedro a atirar. Tá bom. Tô vendo aqui a Raquel Soares, melhor jornalismo. Super obrigado. Gente, vida longa e próspera. Voltamos amanhã no DCM ao meio-dia, no DCM Café da Manhã, perdão, com o Joaquim de Carvalho. Estamos vendo aí quem vai acompanhá-lo na manhã, depois DCM ao meio-dia, programa da Natália Macedo e o Essencial. Obrigado a todo mundo que acompanhou. Boa noite, Vini. Boa noite, Rafael. Boa noite para todo mundo. Boa janta para quem não jantou ainda. Até mais. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, gente, queridos.